Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. E hoje o Visão Espírita quer conversar com você sobre o Natal e Jesus, que é a essência sublime deste Natal. Para tal, nós recebemos o companheiro Balieiro, vice-presidente da USE estadual, diretor da USE regional, diretor da nossa USE intermunicipal, trabalhador dedicado, empenhado à causa da unificação do movimento espírita e, acima de tudo, da divulgação do espiritismo. Seja bem-vindo, Balieiro. Permaneça o amor fraternal, é um prazer estar novamente no programa, principalmente neste período tão significativo para nós. Natal, Jesus, tudo a ver com otimismo, com a causa espírita e com as nossas atividades para que haja o bem e o amor na humanidade. Bem e amor na humanidade representa evangelho difundido, propagado e multiplicado. Quando falamos de evangelho, falamos de Jesus. O significado de Jesus para nós é muito forte. Espíritas, por isso que temos o Evangelho segundo o Espiritismo como nossa obra básica da codificação. Qual é o significado de Jesus para o espírita e este Evangelho segundo o Espiritismo, para que o nosso telespectador conheça um pouco mais sobre o que pensamos? É interessante quando falamos no Evangelho, nós pensamos em uma estrutura onde tenhamos ou consigamos encontrar receitas, orientações, indicações. E o Evangelho é uma coisa mais simples, ele é a história da vida de Jesus. Jesus é apresentado para a doutrina espírita na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, quando ele nos é oferecido como guia e como modelo. A doutrina espírita, assim, assume uma importância fundamental para mostrar aos homens Jesus e o seu ensino moral. Ora, a partir daí, nós estamos compromissados com o Evangelho, que é a história da vida de Jesus, que se reflete em nossas vidas, porque ele é o exemplo que nos foi oferecido. A história da vida de Jesus passa pela história cristã do Natal. Quando as famílias trazem ou traziam para dentro dos seus lares a presença de Jesus através de tradições como montar um presépio, resgatar um pouco deste símbolo, desta marca natalina. O Natal, ele tem todo um significado histórico que remonta ao IV século, lá atrás, depois de Cristo. Mas nós espíritas também temos uma visão do Natal. Como é que nós espíritas vemos e explicamos para o nosso telespectador o Natal? Interessante o Natal, porque a data de 25 de dezembro é tida como data de aniversário de várias personalidades de nossa história. Interessante também que todos eles era aquela miscigenação de procriação entre Deus e criatura e Deus, e nós tivemos grandes nomes dentro disso, e todos aniversariando dia 25 de dezembro. Talvez a própria tradição da Igreja Católica, os estudos, fizeram com que também o dia 25 de dezembro fosse o aniversário de Jesus, e respeitamos isso. Não obstante, saibamos que seria quase que impossível ter sido esta a data de seu nascimento.
Mas é muito interessante que, tendo o dia 25 de dezembro como foco, isso nos centraliza muito e nos dá a oportunidade de marcar a comemoração. Materialmente, nos dá assim é hoje. E cria um ambiente de magnetismo muito interessante no planeta. Em 1989, num dos eventos que fizemos no Brasil, num congresso internacional com foco mais para os brasileiros, Meri Seba, nosso companheiro aqui de Ribeirão Preto, levou uma campanha institucional de datas, de efemérides normais de nosso calendário e que se juntavam às efemérides espíritas. Pela primeira vez, aí eu me lembro que houve o apelo de Meri Seba: não nos esqueçamos do aniversariante. Então o Natal perde a destinação de Papai Noel, de todo, da grisanda, das velas, de tudo, para ter um foco em Jesus, o aniversariante. E interessante que a campanha cresce dentro das casas espíritas, e eu tenho a impressão de que nesses últimos 30 anos nós já mudamos muito o nosso referencial, os nossos pontos de vista para se pensar em Natal e ter o Natal como ponto de se pensar em Jesus, que é o aniversariante do mês. Jesus é tão forte para nós do mundo ocidental, né? Porque o mundo oriental, Jesus e os seus ensinos vão se multiplicando aos poucos. Mas vamos falar do lado de cá ocidental, onde o Natal é comemorado em todos os lugares, em todas as datas, cada povo com a sua cultura, com o seu hábito. E o Natal traz um outro símbolo muito forte, que é o símbolo da união das famílias. Ou seja, todo mundo faz um esforço muito grande em família para estar presente no Natal e um ver o outro. Este símbolo forte, para nós espíritas, que acreditamos que a vida segue pós-morte, que continuamos vivos, nos unimos todos, os que estão aqui e os que se foram, ou é uma festa só da união dos que ficaram? É uma família universal de encarnados e desencarnados. É a família espiritual que se reúne, porque não obstante a gente saiba que hoje os cristãos representam 1/3 da população de nosso globo, nós temos uma convicção de que esta evolução foi muito grande e que o Natal penetra as outras religiões também, e os outros povos, as outras nações. Bom dizer, André, que o movimento cristão, diríamos assim, começou com Jesus solo, o convite a 12 companheiros, pescadores, lavradores, gente simples da Galileia, que evolui para 70 e que chega aos 500 da Galileia, enquanto Jesus ainda estava conosco, muito presente e de maneira ainda muito sensível diante da humanidade. Esses 500 foram os responsáveis pela ampliação, divulgação e penetração do Evangelho, que sai ao longo do tempo da realidade greco-romano-judaica para alcançar todos os países do mundo. E é aí que nós nos encontramos hoje na família universal, todos falando de Natal, todos falando de Jesus e mostrando o seu significado. Observações as mais interessantes sobre Jesus vêm de pessoas que não são cristãs. O caso do Mahatma Gandhi, que disse que se tudo desaparecesse do mundo em termos de conhecimento, de literatura, e ficasse o Sermão do Monte, seria o suficiente para que a humanidade se entendesse e otimizasse a sua vida. E vários cientistas dizem também sobre o Natal e sobre Jesus desta maneira, dando um significado que transcende a religião, ao pensamento ligado a uma agremiação, mas de maneira bem genérica. Então, essa é a força da família, porque o Natal propicia a todos nós
esse grande encontro e o momento de refazer quadros de nossa vida, quadros de nossa história. Acontece isso em nossas casas. Nós nos confraternizamos com os amigos, com as pessoas com as quais não nos demos bem durante o ano. Nós queremos abraçar pessoas que são mais distantes e juntamos na ceia do Natal, nesse significado de união espiritual, todos os parentes, que a gente não se lembrou deles em nenhum dia do ano, mas o Natal é importante. Oxalá seja isso um acontecimento que em nossa vida seja comum a todos os dias do ano, não é verdade? Balieiro, você tocou num ponto importante do Natal que ele faz com que até os mais distantes façam um esforço para estarem uns próximos aos outros. As famílias estão se movimentando para este encontro. Mas a história começa a nos mostrar alguns sinais que nos fazem refletir. O Natal de 30 anos atrás não é mais o Natal que temos hoje. Houve uma mudança muito importante e, no nosso entendimento, Jesus ficou um pouco mais distante disto. Como entender, como perceber, como esclarecer essa mudança, essa presença de Jesus menor hoje na sociedade, nos ambientes, neste contexto natalino atual? Mas, Balieiro, eu vou pedir para você responder isto para nós no próximo bloco. Em nome da Livraria Espírita Guilom Ribeiro, eu e o Luciano desejamos a todos os telespectadores do programa Visão Espírita um Feliz Natal dentro daquele espírito cristão que deve nos inspirar em todos os dias da nossa vida. Felicidades! Retomamos a nossa conversa, Balieiro. Perguntávamos e conversávamos sobre as mudanças no perfil do Natal e um aparente distanciamento de Jesus nesse convívio familiar, nesses últimos tempos. Como podemos analisar isto? O consumismo, às vezes, nos desvia um pouco do significado do Natal. Depois, a concorrência muito forte de uma figura alegre, festiva, que aparece todos os meses de dezembro, que é o Papai Noel. E o Papai Noel roubou, vez ou outra, a cena. O meu vermelho de hoje é amor, não é de Papai Noel. O vermelho é a cor do amor. Mas a gente usa o vermelho exatamente para mostrar o Papai Noel e lembra muito marca de refrigerante e lembra muito pouco da paz, do amor, da confraternização, não é verdade? E inclusive as casas espíritas, nestes últimos anos, sempre manteve a tradição que é cultural e histórica, porque um dia nós comemoramos o Natal de uma maneira diferenciada, lembrando São Nicolau, que era uma figura totalmente distante da gente, de outros países, mas que foi introduzido na nossa cultura como a do bom velhinho. Hoje, nós estamos vivendo o Natal, lembrando Jesus a partir do momento de valorização do aniversariante e levando isso para as outras sociedades e diminuindo um pouco o volume dos grandes jantares, dos grandes banquetes, das comidas diferenciadas, dos presentes, às vezes exagerados, desnecessários, para lembrar mais de confraternização. Tenho a impressão de que o Natal é um grande momento onde o homem, o encarnado, o desencarnado, ele se volta para o bem, se volta para Jesus e cria uma onda favorável à paz dentro de nosso mundo. E tenho também a segurança de que nesse momento Jesus, através dos seus enviados, os mensageiros celestes,
tem a facilidade de maior penetração, porque o coração está arrefecido. Então esse abraço magnético, esse abraço afetuoso de Jesus para com os homens, para com o nosso planeta, neste período, o planeta que ele dirige, é muito mais sensível à criatura humana. Isso cria essa onda de bem-estar. Não obstante, e falávamos isso antes da entrevista, seja uma data triste, porque nós nos lembramos de quem não está conosco, da falta que existe no mundo de várias coisas, em várias famílias, várias necessidades, a miséria, a fome, a ausência de presente, e tudo isso no Natal também cresce de maneira negativa. Então, vencendo esta onda de negativismo, a gente parte para um positivismo, para um otimismo, valorizando o Natal como uma festa espiritual e não material. Provavelmente você que assiste o Visão Espírita está sentado na sua casa hoje, seja na nossa apresentação de domingo às 11h30 no canal 9 da rede TV RP, ou depois nos assistindo pelo YouTube, ou vendo as nossas reprises ao longo da semana posterior ao Natal. Você está sentado e dedicando a sua atenção para nós. Nossa gratidão pela sua participação conosco. A mensagem de Natal que nós queremos trazer para todos é uma mensagem cristã. É a presença de Jesus participando ativamente de todos os pensamentos, de todos os momentos e daquilo que envolve a alegria e a fraternidade que une a todos os povos, começando pela sua célula base, máter, que é a união das famílias, que é a união em família. Então, se no seu ambiente há de se fortalecer a união, ore, converse com Jesus, fale na intimidade, fale com simplicidade. Jesus ouve os acordes da alma e do coração, ouve de forma tranquila e bondosa e terá sempre, sempre da sua fonte infinita de misericórdia, um apoio generoso, carinhoso para com você e todos os teus. Balieiro, falando de Jesus, nós observamos que ao longo dos dias e ao longo dos anos, a religião participa um pouco menos do hábito e da convivência das famílias. Será que isto se reflete também sobre a ausência um pouco ou o distanciamento das famílias, dos ambientes natalinos, da presença de Jesus? André, o Evangelho é a história de nossas vidas, é a vida de Jesus. Na comunidade espírita nós falamos muito de Evangelho no lar. E esse é o momento de se enaltecer a prática, porque é ter Jesus conosco em nossas casas. Allan Kardec, quando nos contemplou com a edição de O Evangelho segundo o Espiritismo, ele fez exatamente isto, porque não abandonando os milagres, as predições, os atos comuns da vida de Jesus, as palavras que deram origem aos dogmas da Igreja, ele enalteceu e priorizou o ensino moral. E ao priorizar o ensino moral, ele traz no Evangelho segundo o Espiritismo 28 capítulos, elucidando sobre versículos, sobre parábolas, metáforas, os ensinos da vida de Jesus. Fez os seus comentários pessoais, que tiveram também a contribuição da instrução de espíritos superiores. Ali nós encontramos Jesus, o seu ensino moral para a comunidade espírita. Por isso o Evangelho é recomendado para a vivência do Evangelho em nossos lares. É uma maneira de termos Jesus bem próximo, não o abandonarmos em todos os dias do ano, como queremos seja no Natal, e, de modo geral, fazer com que o clima de nosso lar seja mais pacífico, seja mais harmonioso e nós possamos dar o exemplo, dar o seguimento aos lares vizinhos, ao quarteirão, ao bairro, à casa espírita, para que a religião tenha e dê uma contribuição no sentido de se ver e estudar, compreender a vida de Jesus
no seu verdadeiro significado. Balieiro, podemos dar uma sugestão para o nosso telespectador que no dia 24, na noite que antecede o Natal, né, que as famílias vão se reunindo para virada, para ter aquela troca de presentes à meia-noite, é uma boa sugestão que, como preparativo, seja feito um evangelho em família, a leitura do evangelho, reflexões sobre a convivência familiar e o nascimento permanente de Jesus nos corações, para que haja sempre a solidariedade entre todos? Eu não tenho perdido essa oportunidade. Faço isso entre os familiares, quando o ambiente se amplia, faço a mesma coisa e não deixo de lembrar e de fazer a convivência da vida de Jesus nestas oportunidades. Tenho a impressão de que o próprio cenário favorece a ação. Boas leituras, não na prática do Evangelho, tal como o fazemos cotidianamente, mas de uma maneira especial, porque com certeza nós temos um amigo, um convidado, um parente que não seja espírita, mas nestas oportunidades Jesus não tinha religião. Jesus é um ser especial, sol da vida, para iluminar a todos. Então a gente vive o que eu tenho reprisado bem, o ensino e a vida dele, que se projeta em nossas vidas. A projeção de Jesus em nossas vidas, né, nos faz olhar o Natal de um jeito diferente. Nos faz olhar sobre um amplo aspecto. Nós vamos ter as comemorações tradicionais das famílias, no respeito a cada um com o seu jeito de pensar, ser e viver. Mas essa semente que vamos plantando ao longo do tempo em todos com o Evangelho de Jesus, você acredita que vamos conseguir fazer com que todos repensem e comecem a mudar ou a resgatar um pouco esta presença de Jesus no Natal, nessas comemorações? Eu tenho a impressão de que vamos crescer sim, nesse sentido. Principalmente se respeitarmos todas as religiões, se aceitarmos todas as religiões, as suas práticas e as suas lideranças, os seus mentores espirituais. Vale pensar como hoje tem uma visão favorável diante de todas as religiões do Papa Francisco, que se demonstra como um discípulo de Jesus, um mensageiro espiritual a coordenar um grande rebanho e que tem uma mensagem de paz, que encantou o mundo, que encanta o mundo, pela suavidade, pela sua doçura e pela maneira como trata as coisas. E como chefe de Estado, seguro, fiel aos princípios e com uma grande, diríamos assim, confiança, rigidez nos princípios da Igreja. Balieiro, o tempo acelera. Neste programa especial de Natal, nós queremos te pedir 2 mensagens de encerramento hoje de um jeito especial. Primeiro, a sua mensagem de Natal e depois a sua mensagem para os 3 anos do Visão Espírita no Ar. Olha, primeiro, Visão Espírita no Ar. Um sonho acalentado nas salas luminosas da Sociedade Espírita Allan Kardec, por um grupo denodado de companheiros que, apesar das dificuldades econômicas, financeiras, mantém há 36 meses o programa no ar com qualidade, desenvolvendo tecnologia dentro da própria comunidade espírita e fazendo com que nós possamos, é sua palavra, sair do ninho e mostrar o que temos de bom. Nós acreditamos que a doutrina espírita seja algo de bom para a criatura humana. Por isso a gente sai e toma a liberdade de ir ao seu lar para oferecer esta situação positiva a todos os lares. Nós acreditamos nisso e pensamos e pedimos para que todos que nos acompanham nos programas
possam se sentir bem à vontade com a doutrina espírita, vendo os nossos programas, indo às casas espíritas, procurando contribuir conosco e procurando também, se necessário, o auxílio, porque estamos abertos e disponíveis. Eu gostaria de cumprimentar a direção do programa, dizer da satisfação que a USA Intermunicipal de Ribeirão Preto tem em apoiar e de ser comprometida com Visão Espírita, e gostaríamos de cumprimentar também a diretoria da Sociedade Espírita Allan Kardec, que faz o patrocínio, que faz a manutenção e que torna viável essa edição. Com relação ao Natal, eu vou pedir licença a você e aos lares que nos ouvem, não para dar a minha mensagem, mas para dar uma mensagem de Amélia Rodrigues, uma psicografia de Divaldo Pereira Franco, que está no livro Primícias do Reino, 20 lições sobre a vida de Jesus. É interessante que nesse livro, Divaldo conta nas primeiras páginas a história da vida dele e diz que Amélia Rodrigues o recomendou para que fizesse assim, porque a história da vida dele é e complementa a história de Jesus, da vida de Jesus, como a nossa também. E o fim, o prólogo, diz exatamente isso, contando assim: a mais comovente história que já se escreveu, o maior amor que o mundo conheceu, o exemplo mais fecundo que jamais existiu. A vida de Jesus é o permanente apelo à mansidão, à dignidade, ao amor e à verdade. Amá-lo é começar a vivê-lo. Conhecê-lo é plasmá-lo na mente e no coração. A vida que comporta a história da nossa vida, eis a vida de Jesus. A perene alegria, a boa mensagem de júbilo, eis o Evangelho. Eis o Evangelho. Gratidão, Balieiro, pela sua colaboração, pela sua dedicação com o Visão Espírita, com este programa especial de Natal. Gratidão a todos vocês que participaram conosco. Feliz Jesus, feliz Natal, Jesus feliz com você presente no Natal dele. Em paz a todos. O Natal é um momento culminante das bodas da humanidade com Jesus. Não é uma data na história, porque Renan asseverou que Jesus foi tão grande que não nasceu dentro do calendário. Ele dividiu a história da humanidade antes e depois dele. O Natal significa uma evocação deste momento sublime em que o Rei Solar desceu à convivência com as criaturas humanas miseráveis, sem se tornar miserável. Quando ele conviveu conosco, os pecadores, sem se tornar um igual pecador. Quando ele nos ensinou a amar a luz e dizer que a pobreza era o maior dom, mas não a pobreza da miséria que leva o indivíduo ao desespero. Aquela pobreza de ambições, a pobreza do ego, a pobreza do ódio, a pobreza das vaidades. Isto é o Natal. Lamentavelmente, celebramos o Natal sem nos recordarmos do aniversariante. Então, gostaria de dizer-lhe, cara amiga telespectadora, caro amigo telespectador, o Natal de Jesus é o momento em que ele nasce ou renasce em nosso coração em todo momento. Celebre a data, que se tornou famosa principalmente pelo marketing, muito bem elaborado pelas potências dominadoras do mundo na área dos negócios. Mas celebre o Natal de Jesus amando, perdoando alguém que ofendeu você, desculpando aquele que o não entende, sendo melhor mãe, melhor pai, melhor amigo, melhor irmão. E na noite evocativa, não esqueça de dizer aos seus filhos quanto você os ama, mesmo que aparentemente eles não mereçam. Dizer ao parceiro quanto ele é importante na sua vida e tornar-se você importante em outras vidas. Quem conhece Jesus nunca mais é o mesmo. Quando ele se assenhoreia de nossa alma, nós exteriorizamos o brilho estelar que magnetiza outras pessoas e que vê a claridade do amor refletida em nós, sem maiores preâmbulos, sem muitas indagações. Jesus, portanto, é a bênção dos céus que desce à terra numa ponte
para levar-nos à terra na direção dos céus, em nome do amor. Então, Feliz Natal.